Olá pessoal, este é o segundo vídeo da nossa terceira aula de Cálculo 4. No último vídeo, nós estudamos limites finitos de sequências. Agora vamos estudar limites infinitos e unicidade do limite. Aqui eu tenho a definição de limite infinito para sequências de números reais. Dizemos que o limite de AN é mais infinito e escrevemos assim, ou assim, ou assim, se podemos tornar a n arbitrariamente grande tomando um n suficientemente grande. De maneira mais formal, isto significa que para todo epsilon positivo, existe um delta positivo tal que para todo n natural, se esse n é maior do que o delta, então a n é maior do que epsilon. Simbolicamente, isto pode ser escrito assim. Analogamente, definimos que o limite de AN é igual a menos infinito e escrevemos isto assim, ou assim, ou assim, se podemos tornar a n arbitrariamente grande em módulo, mas com sinal negativo, tomando um n suficientemente grande. Ou seja, se para todo epsilon positivo existe um delta positivo tal que para todo n natural, se este n é maior do que o delta, então a n é menor do que menos epsilon. Note que aqui o menos epsilon está representando uma quantidade arbitrariamente grande em módulo, porém com sinal negativo. Ou seja, um número muito negativo. Um número que tem um módulo muito grande, porém ele é negativo. E eu posso fazer com que a n seja menor do que esse número muito negativo, tomando um n suficientemente grande. Isso vai acontecer quando o limite de AN for igual a menos infinito. E aqui estamos expressando isso em linguagem simbólica. Uma observação é que nesta definição o quantificador existe delta positivo pode ser substituído por existe um n grande natural, assim como fizemos para limites finitos. As próximas figuras ilustram a definição de limite mais infinito. Nós temos aqui uma sequência que tem limite mais infinito. Isto significa que para todo epsilon positivo, eu vou ter aqui um semiplano y maior que epsilon. E eu posso fazer com que todo AN com n suficientemente grande corresponda a um ponto dentro deste semiplano aqui. Note aqui que todo n natural maior que este delta gera um AN que corresponde a um ponto dentro desta região azul aqui. Ou seja, eu posso fazer com que a n seja maior do que epsilon, simplesmente tomando um n maior do que delta. Se eu aumentar o epsilon, de novo vai existir outro delta que satisfaz a condição. Todo n maior que este delta gera um n que é representado aqui por um ponto acima da reta y igual a epsilon, ou seja, dentro dessa região azul aqui. E assim vai. Eu aumento o epsilon e vai existir outro delta, tal que todo n natural maior que delta gera um n acima de epsilon. Aumento de novo e a mesma coisa acontece. É isto que significa dizer que a sequência tem um limite mais infinito. Analogamente, quando a sequência tem limite menos infinito, vai acontecer o seguinte. Para cada epsilon positivo, eu vou tomar aqui uma reta dada por y igual a menos epsilon agora. E vou considerar a região abaixo dessa reta. Isso aqui é um semiplano. Essa região que está destacada aqui em azul. O que vai acontecer é que o AN vai corresponder a um ponto nessa faixa azul, desde que o n seja suficientemente grande, ou seja, maior do que algum delta, que vai depender deste epsilon. Se eu aumento o epsilon,
Isto significa diminuir o menos epsilon. Então, diminuir aqui. Vai existir outro delta que satisfaz a condição todo n natural maior que delta gera um AN abaixo de menos epsilon, ou seja, nessa região azul aqui. E assim vai. Diminuo o menos epsilon, existe outro delta, tal que todo n natural maior que delta gera um AN menor que menos epsilon. E assim vai. É isto que acontece quando a sequência tem limite menos infinito. Observação: toda sequência com limite infinito é ilimitada. No caso, se o limite for mais infinito, então a sequência é ilimitada superiormente, ou seja, ela não é limitada superiormente. Se o limite for menos infinito, então a sequência não é limitada inferiormente. Isto é bastante intuitivo. Consequentemente, se uma sequência possui limite infinito, então ela diverge, porque nós já sabemos que uma sequência ilimitada necessariamente diverge. Isto justifica as expressões diverge para mais infinito e diverge para menos infinito, que serão introduzidas numa definição mais adiante. Agora, uma sequência que possui um limite infinito, ela também será limitada de um dos lados, ou inferiormente ou superiormente. No caso, se o limite da sequência for mais infinito, então eu posso dizer que a sequência é limitada inferiormente. Se o limite for menos infinito, então a sequência é limitada superiormente. Isto não contradiz o item anterior, quando dissemos que uma sequência que tem limite infinito é ilimitada, porque ela pode ser ilimitada de um lado e ser limitada do outro lado. Ser, por exemplo, limitada superiormente e ilimitada inferiormente. Isto não é uma contradição. Agora vamos definir as expressões que dissemos agora há pouco. Diverge para mais infinito e diverge para menos infinito. Quando uma sequência tem limite mais infinito ou menos infinito, nós não dizemos que ela converge para mais infinito ou menos infinito, respectivamente. Nós dizemos que ela diverge para estes limites. Uma sequência diverge para mais infinito se o limite dela é mais infinito. Ela diverge para menos infinito se o limite dela é menos infinito. Aqui eu estou provando pela definição que o limite da sequência n é mais infinito. É fácil fazer isso. Quando você aplica a definição a este caso de limite, você obtém a afirmação: para todo epsilon positivo existe um delta positivo, tal que para todo n natural, se n é maior do que delta, então n é maior do que epsilon. E aí nós precisamos determinar um delta que satisfaz esta implicação para um dado epsilon positivo arbitrário. E é claro que este delta pode ser o próprio epsilon. Se o n for maior do que epsilon, então é claro que n é maior do que epsilon. Isso é uma tautologia da forma P implica P. Portanto, a escolha delta igual a epsilon resolve. E analogamente, pode-se provar que o limite de menos n é igual a menos infinito. Portanto, as sequências n e menos n divergem para mais infinito e para menos infinito, respectivamente. Mas nem toda divergência é para mais infinito ou para menos infinito. Por exemplo, já consideramos a sequência an igual a menos 1 elevado a n e já provamos no vídeo anterior que essa sequência não possui limite finito. Podemos provar também que ela não possui limite infinito. E é isto que eu estou fazendo aqui. Para provar que uma sequência não tem limite mais infinito, eu vou provar que é falso o que é dito na definição de limite mais infinito. Ou seja, eu vou provar que existe um epsilon positivo, tal que para todo delta positivo, existe algum natural que é maior do que o delta e que não faz com que o AN seja maior do que epsilon. É basicamente isto que eu estou mostrando aqui. Eu só preciso exibir um epsilon. E aqui eu estou exibindo epsilon igual a 1.
e estou mostrando que para este epsilon já não existe o delta. Equivalentemente, não existe o n grande, que dissemos que pode substituir o delta na definição de limite. Resumindo, a sequência menos 1 elevado a n não tem limite, nem finito nem infinito. Ou seja, ela é uma sequência divergente, cuja divergência não é nem para mais infinito, nem para menos infinito. Ela simplesmente diverge. Outra que também diverge, mas não diverge para mais infinito nem para menos infinito, é esta sequência Bn igual a n multiplicando menos 1 elevado a n. Estou provando aqui que ela não tem limite finito, porque ela não é limitada. E ela também não possui limite mais infinito, estou provando isso aqui pela definição, nem possui limite menos infinito. Quando quisermos nos referir a um limite que pode ser finito ou infinito, podemos usar esta notação aqui. R barra denota o conjunto dos números reais unido com o conjunto desses dois símbolos aqui, menos infinito e mais infinito. Portanto, um elemento do conjunto R barra ou é um número real, ou é o símbolo menos infinito, ou é o símbolo mais infinito. Ou seja, esse conjunto representa os limites de sequências, que podem ser finitos ou infinitos. Podemos também estabelecer aqui uma lista de propriedades desses infinitos, relacionando-os um com o outro e também com os números reais. Eu posso dizer que todo número real é maior que menos infinito e menor que mais infinito. Posso dizer também que menos infinito é menor do que mais infinito. Se eu troco o sinal de mais infinito, eu fico com menos infinito. Se eu troco o sinal de menos infinito, eu fico com mais infinito. Eu posso somar mais infinito com x, desde que esse x seja ou um número real ou o próprio mais infinito. Ele não pode ser o menos infinito. Eu não sei somar menos infinito com mais infinito, nem numa ordem, nem na outra ordem. Mas se esse x for número real ou mais infinito, aí sim a soma está bem definida e tem como resultado mais infinito. Analogamente, eu posso somar um x com menos infinito, resultando em menos infinito, desde que esse x não seja mais infinito. O produto de um x por mais ou menos infinito vai me dar mais ou menos infinito, e o sinal aqui é o mesmo que eu tinha do outro lado. Se for mais de um lado, vai ser mais do outro lado. Se for menos do lado esquerdo, vai ser menos do lado direito. Agora, esse x, para que eu tenha este resultado, precisa ser um x número real positivo ou o próprio mais infinito. Essa outra regra serve para todo x negativo, que inclui o menos infinito e também inclui números reais negativos. Ela diz que se eu multiplico esse x negativo por um mais ou menos infinito, o resultado é menos mais infinito, ou seja, se eu tiver sinal de mais do lado esquerdo, eu vou ter sinal de menos do lado direito. Se eu tiver sinal de menos no lado esquerdo, eu vou ter sinal de mais no lado direito. São regras bastante razoáveis, partindo do entendimento intuitivo que mais infinito representa um número muito grande e menos infinito representa um número muito grande em módulo, só que negativo. Eu posso dizer que x dividido por mais ou menos infinito é zero, desde que esse x não seja mais ou menos infinito. Aí ele não pode ser nem mais infinito, nem menos infinito, isso independentemente do sinal aqui do denominador. Eu só sei dividir um número real por mais ou menos infinito, e o resultado é zero. Agora, se eu tiver infinito sobre infinito, independentemente do sinal do numerador e do denominador, eu não sei quanto vale essa expressão. Eu sei calcular um módulo de x sobre zero. Vai dar mais infinito, desde que esse x não seja zero. Se eu tiver zero sobre zero, eu não sei quanto vale isso. E também, se eu tiver x sobre zero fora do módulo, eu também não sei quanto vale isso. Definimos também que um elemento x do conjunto R barra é dito infinito se esse x é mais infinito ou menos infinito,
Caso contrário, se ele for um número real, ele será finito. Então, daqui por diante, sempre que julgarmos conveniente, podemos nos referir a este conjunto R barra como sendo o conjunto de todos os limites de sequências finitos ou infinitos. Aqui eu estou comentando sobre as formas indeterminadas, mais infinito somado com menos infinito. Isso aqui não foi definido. Da mesma forma, menos infinito somado com mais infinito. Também não sei quanto vale isso. 0 sobre 0, 1 sobre 0, etc. Quando formos utilizar as propriedades operatórias dos limites, será importante prestar atenção a isso. Quais operações entre limites, sejam finitos ou infinitos, podem ser realizadas. A expressão 0 vezes mais ou menos infinito pode estar bem definida ou não, dependendo do contexto. Se esse zero representar um número zero, não o limite zero, e o mais ou menos infinito representar uma função que tem limite mais ou menos infinito, então o resultado dessa multiplicação é zero. Agora, se esse símbolo zero representar não o número zero, mas um limite que é zero, então ele, multiplicado por esse outro símbolo mais ou menos infinito, é uma forma indeterminada, porque aí eu não sei qual é o resultado. Se você tem uma função cujo limite é zero, multiplicado por outra função cujo limite é mais ou menos infinito, eu não sei qual é o limite do produto dessas duas funções. Então, nesse caso, é uma forma indeterminada. E agora chegamos à parte de unicidade do limite. Basicamente, eu estou apresentando aqui uma proposição que garante que faz sentido a expressão calcular um limite, calcular limite de uma sequência. Quando se fala em calcular, presume-se a existência de um resultado e também a unicidade desse resultado. Se o resultado não for único, eu não sei direito o que é que eu estou calculando. Às vezes as pessoas não percebem muito claramente a necessidade de se provar essa unicidade, porque a tendência é você achar que o limite já é definido como um resultado que é único, mas não é. Se você prestar atenção na definição de limite, o que definimos lá não é um resultado, é uma proposição aqui, ó. Limite de AN igual a L. Isso é uma proposição que é verdadeira ou falsa dependendo do valor de L e também, claro, da sequência AN. Mas ninguém disse aqui que vai existir um único L que torna essa proposição verdadeira. Isso aqui não foi dito na definição, precisa ser provado ou averiguado se é verdade ou não. No caso de sequências, é verdade sim, e é isto que eu estou provando aqui. No caso de funções reais, em geral, isto nem sempre vale. Nem sempre uma função num dado ponto tem um único limite. Ela pode ter infinitos limites num dado ponto. Pouca gente sabe disso, mas é verdade. Então, é importante prestar atenção nessas coisas, né? Se estamos dispostos a tentar calcular algo, é bom que esse algo exista e seja único. E aqui, finalizando, temos uma observação sobre notação envolvendo esses símbolos menos infinito e mais infinito. Eu estou dizendo aqui que, às vezes, é conveniente escrever f de mais ou menos infinito, para representar o limite de f de x quando x tende a mais ou menos infinito, respectivamente. Por exemplo, podemos escrever exponencial de menos infinito. Isso representa o quê? Representa o limite da exponencial de x quando x tende a menos infinito. Esse limite é igual a zero. Então, é só uma forma mais concisa de escrever um limite. Arco tangente de mais infinito. Representa o limite do arco tangente de x quando x tende a mais infinito. O resultado é π sobre 2, etc. Mas, novamente, é preciso ter cuidado com expressões que não estão bem definidas, como seno de mais infinito ou seno de menos infinito. Como não existe o limite de seno de x quando x tende a mais infinito, essa expressão aqui não faz sentido, não representa nada. Da mesma forma, raiz quadrada de menos infinito. Na verdade, ela poderia representar, essa expressão aqui, raiz quadrada de menos infinito, poderia representar o limite de raiz de x quando x tende a menos infinito. E esse é justamente um daqueles limites que tem múltiplos resultados. Qualquer número real é o limite da raiz de x quando x tende a menos infinito.
Isso se verifica pela definição, considerando que para todo epsilon positivo existe um delta positivo, tal que para todo x no domínio da função, que só inclui números não negativos, se esse x for menor do que menos delta, e aí eu já falei um absurdo. Eu estou dizendo que o x é um número não negativo que é menor do que menos delta, onde delta é um número positivo. Isso é impossível. No momento que eu falo esse absurdo, a implicação que é construída a partir dele é verdadeira. Um absurdo implica qualquer coisa. Então, para todo x no domínio da função, que só possui números não negativos, se esse x for menor do que menos delta, aí eu posso falar qualquer coisa. Então, qualquer coisa acontece. Inclusive, eu posso falar que o módulo de f de x menos qualquer número é menor do que epsilon. É por isso que um limite como esse aqui dá qualquer resultado. Você pode dizer que ele é 2, e pode dizer que ele é π, e pode dizer que ele é 0, e pode dizer que ele é 1. São todos os resultados ao mesmo tempo. É um limite meio estranho, degenerado, patológico, que não serve para muita coisa, mas é importante prestar atenção nessas sutilezas. Bom, então é isso. Ficamos por aqui. No próximo vídeo vamos estudar limite herdado de uma extensão e propriedades operatórias dos limites. Até a próxima.